Isalina, Lalalândia. Primeiramente, eu tô contra o sol, porque eu decidi fazer esse vídeo aqui fora, porque sei lá, faz muito frio esses dias, mas agora que estamos a chegar no tempo de primavera, tipo, o sol tá abrindo mais vezes, tipo, no domingo abriu, ontem estava frio e hoje o sol abriu. E epá, se bem que eu tô quase cega e tô a repensar essa ideia, tô a gostar. Então, se meus olhos estiverem assim, não liguem, esqueci os óculos no quarto. Mas, decidi ter uma vista bonita, tudo mais. Só que se eu ficasse ali, não iam ver bem a vista, porque o sol tá aqui. Então, decidi sentar aqui fora, fazer um videozinho. Espero que o som esteja bom. E como esse vídeo também é em português, eu fico, tipo, não sei, eu acho que fico muito estranha fazer um vídeo em português, falar em português. Mas pronto, muita gente perguntou como é que eu fiz, como é que eu fiz para sair de Angola para a África do Sul, de autocarro. Muita gente pediu preços, perguntou se é seguro. Eu tentei escrever tudo, mas tinha muita preguiça, então decidi só memorizar. Esse papel que eu estou a segurar é só tipo a rota que eu usei. Então prontos, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o custo da viagem, quanto custou, vou falar sobre se é seguro ou não, e vou falar sobre os documentos que eu precisei para esta viagem. Desculpem-me lá o background noise, se vocês tiverem ouvido o barulho que eu vou ouvir. Eu quero começar por dizer que a viagem foi segura, que a viagem foi muito boa, foi muito segura. Eu também, de princípio, tinha um pouquinho de medo, estava tipo... eu sou mulher, né? Uma mulher, depois sou bem pequena, as pessoas já pensam que eu sou criança, bem baixinha. Agora mais estou a viajar sozinha, de um país para o outro, nem sabia como é que era a segurança, não sabia quantos homens, desculpa-me lá se és um homem assistir esse vídeo, mas vocês não são seguros, então, não sabia quantos homens estariam ao meu redor. Então tive um pouquinho de medo no princípio, mas depois comecei a ficar calma. O momento que eu aterrei em Ondiva, eu fiquei muito calma, não sei. Eu vi aquela cidade, estava muito tranquilo, senti uma tranquilidade que até eu mesma comecei a achar estranho. Eu que estava tipo, não vou dormir, vou ficar bem atenta, bem focada. Até estava a sonegar, nem dormi mesmo, não vou mentir, mas estava a sonegar um pouquinho, talvez cabeceei um pouquinho. E já me senti um pouquinho mais segura quando saí de Luanda para Ondiva. E de Luanda para Ondiva era suposto ir também de autocarro, mas como eu tinha meus dias contados, eu tinha 11 dias de férias e eu e a minha mãe fizemos as contas e eu vi que se eu saísse de Luanda para Ondiva de autocarro, iria me levar por aí já uns 2 dias. Então, como eu tinha muitos eventos planeados, tinha tipo o meu schedule, eu organizei. Eu tinha que voltar para Angola porque eu estava a trabalhar, o meu serviço só me deu 11 dias de férias, então já estava muito apertado. Eu já tinha planeado X dias com fulano, fulana, mas nem estava a dar, eu já estava a sentir que não ia dar certo, estava muito apertado, os dias estavam contados e o ir de autocarro não seria uma ideia boa. Minha mãe disse que ela quando saiu de Luanda para Namíbia de autocarro, chegou lá 3 dias depois, estava muito cansada, e não me aconselhou mesmo. Então decidi que eu iria de Luanda para Ondiva de avião. Agora vou começar a falar sobre os preços. Está aqui o meu bilhete de passagem. O bilhete de passagem que eu comprei foi de ida e volta, e graças a Deus, como foi mesmo tipo um dia antes da minha viagem, foi quando eu comprei o bilhete. Vocês já sabem que essa coisa de comprar um dia antes custa mais caro, então graças a Deus não foi o que aconteceu comigo. Eu comprei meu bilhete de passagem um dia ou 2 dias, porque eu decidi não ir de autocarro, e eu comprei de ida e volta e o preço estava acessível, foi por ali 49, 50 e tal mil kwanzas. Olha, eu no Randa. Mas foi porque foi ida e volta. Se eu não estou errada, né? Mas foi isso que eu paguei. Depois, esse bilhete me levou de Luanda até Ondiva, Santa Clara, no aeroporto 11 de novembro, que vocês viram no meu vlog. Depois do aeroporto do 11 de novembro, agora que vou precisar disso, eu tive que sair de Ondiva, Santa Clara para a fronteira de Namíbia. O nome da província era que Ondangwa, ou Chitango, ou sei lá, não sei, eu tô butchered the name. Estou mesmo a estragar o nome alheio da cidade, mas já tinha alguém lá à minha espera. Eu já combinei com alguém que iria me apanhar do aeroporto, iria me levar até a fronteira de Namíbia, que é em Ondangwa, essa pequena cidade que faz a fronteira entre Angola e Namíbia.
E de lá eu paguei 3.000 kwanzas por táxi que me tirou do aeroporto para Ondangwa. Mas eu tenho que vos falar que não é assim que acontece. Normalmente tu até podes pagar 7 a 8.000 kwanzas para o táxi. Eu apenas paguei 7.000 kwanzas para o táxi porque a pessoa era conhecida, era um amigo de família. Mas se vocês estão a viajar e não conhecem ninguém, não têm nada planeado, preparem o máximo 10.000 kwanzas, o mínimo preparem uns 5.000, 6.000 kwanzas, porque se calhar vamos vos cobrar isto. Na fronteira de Angola para Namíbia, teve mais uma caminhadazinha que nós fizemos até no Ochitango. Tive que andar até um certo ponto onde eu apanhei este autocarro aqui. Eu vou meter o nome do autocarro. E esse autocarro é que me levou até Windhoek. O preço deste autocarro foi de 480 dólares namibianos ou randes namibianos, que me tirou dessa cidade pequena até Windhoek. A viagem dessa cidade até Windhoek, minha vida, me disseram que seria só 5 horas. Então tá tipo, também já estamos mesmo em Namíbia, 5 horas, aguento. Não, é mentira, foram 9 horas. Eu parti às 16 horas dessa cidade e eu cheguei em Windhoek às 2 da manhã. 2h30 foi quando eu cheguei em Windhoek. Minha vida estava fatigada. Vamos só falar sobre a qualidade. O autocarro foi safe, foi seguro. Andei com muitos homens aí, mas também tinha umas senhoras com os filhos deles, familiares. Depois também tinha alguns angolanos por ali. Mas olha, fiquei admirada. Eu pensei que namibianos fossem um povo um pouquinho agressivo. Não, é um povo muito humilde. O povo namibiano, gostei de ver. O povo namibiano é humilde, ajudam. Você perguntas à vontade, não vão te tipo falar, estrangeira, vamos take advantage, sabe? Vamos tirar uma vantagemzinha dela. Não, eles foram muito prestativos, me ajudaram muito e eu me senti segura. Depois eu preferi mesmo sentar frente ao pé do motorista, porque eu não queria sentar no fundo, e o motorista gosta, sabe? Motoristas, taxistas, motoristas, não sei o que, todos gostam muito de falar. Então, estava sempre a dar conversa, até depois de um tempo disse, estou muito cansada assim, meti só auricular, espero que não estou a ser rude, para ver se descansa um pouquinho. Mas foi seguro. As cadeiras não foram nada confortáveis, porque as cadeiras estavam assim, tá vendo? E você não podia puxar para trás para, tipo, relaxar e repousar. Então, na maioria da viagem eu andei assim, então não foi nada confortável. O autocarro também era já antigo, já estava assim no mau shape. Então, não foi quase nada confortável, mas foi seguro. Então eu dou 5 stars na segurança. O motivo da demora também foi que eles param muito, toda hora estão a parar. E às vezes eu dei conta que eles tipo estavam andando, os amigos dele ficam tipo, ei fulano, estás a vir daquela cidade? Fizeste o quê? Nhoco, sobe, vamos. Eles dão boleia, para mas aqui, vamos apanhar a tia dali. Eles entravam mesmo num bairro, apanhavam uma tia que está saindo mesmo do portão dela, da casa dela. Vamos, também estás aí para vir, vamos, tá. Então essa parte aqui me irritou um pouquinho, porque eu acho que se eles não fizessem, eles param de 5 em 5 minutos, aquele autocarro. Parava de 5 em 5 minutos, então se não fizesse assim tanta paragem, eu acho que até chegaríamos um pouquinho mais cedo, porque muita gente estava me dizendo, não, você estás a partir às 15, 16 horas, estava a falar com meu pai e estava a falar com a Mary, amiga do meu pai que me recebeu em Windhoek. E aí ela estava me dizendo, não, vai chegar por aí 23 horas, 0, vai chegar, tá vendo? Se tu a partir às 15 mesmo, 16, vai chegar por ali 23, e não foi o que aconteceu. Eu cheguei muito mais tarde, mas pronto. Chegando em Windhoek, eu passei a noite na casa de uma conhecida outra vez. Se vocês não têm conhecidos, então, honestamente não posso vos falar quanto é que vai vos custar para dormir não sei aonde. Mas eu, como tinha uma conhecida, tinha lá a Mary, eu passei a noite na casa dela. Eu já tinha comprado o bilhete do Winter Cape em advance, compramos online, mas só que eu não consegui pagar. E outra vez tínhamos uma conhecida em Namíbia, a tia Adelaide. Muito obrigada, tia Adelaide, pela ajuda. Então a tia Adelaide pegou e ela foi fazer o pagamento. Ok, vamos pegar o bilhete do Intercape. Está aqui. Vamos pegar o bilhete na tia Adelaide e de lá eu passei ainda um tempinho, tipo, a viagem só estava marcada para as 17 horas.
Yeah, a viagem estava marcada para as 17 horas, então a Mary me deixou na cidade, me disse, olha, tá à vontade, aqui não vão te roubar, essa é uma cidade calma. Mas eu como sou uma medrica, já estava tipo, será mesmo que não vão me roubar? Ela disse, quando terminares, me dá um toque e venho te pegar. Ela me deixou na cidade de Windhoek e eu aí fiquei a explorar um pouquinho, fui no mall, tomei um bom café. Não, gostei daquele café, acho que é Seattle Coffee. Gostei muito daquele coffee shop. Se vocês forem para Windhoek, se forem para este mall, esqueci o nome também, vou meter aqui na telinha. Eu aconselho-vos a experimentarem o Seattle Coffee. É um café muito bom. E pronto, essa foi a minha tarde. Quando tocou 16 e tal, 15 e tal até, liguei para a Mary foi a minha busca no mall e depois do mall ela me levou para o Intercape. Acho que vocês assistiram o vlog, vocês viram que eu fui para o Intercape. E agora vou vos falar quanto é que custou o bilhete do Intercape. O bilhete do Intercape custou $810 namibianos. Não sei se vocês conseguem ver. Partimos às 17h30. Essa viagem foi longa, mas foi muito bonita. Me levou por ali 24 horas. Acho que eu posso dizer 24 horas porque partimos às 17 horas de um dia e eu cheguei em Cape Town às 16 horas e tal do dia seguinte. Então, podemos dizer que demorou 24 horas. Estes aqui foram os custos da viagem de Angola para Namíbia. Todas as rotas, se calhar vou escrever um pouquinho mais na descrição, uma forma mais detalhada e tudo mais. Agora minha experiência com o Intercape. O Intercape foi uma experiência boa. Vocês têm que viajar do Skyliner ou do Sleepliner, não sei como é que se chama isso aqui. É o Skyliner ou Sleepliner, sei lá. Escolham o Sleepliner. Por quê? O Sleepliner tem duas partinhas, tem a parte de cima e a parte de baixo. Se tu escolheres bem, eu escolhi a parte de cima, ao pé da janela. Dormi muito bem, tem sítio para carregar o telefone e depois tem tipo soundproof, então é prova de som, aquilo fica bem silencioso, o autocarro só fica a viajar, você só vê as vistas na parte de fora, tá vendo? Só vês coisas bonitas, não ouves barulho. Algumas pessoas foram, tem alarme, tem câmera. Alguém foi fumar na casa de banho mesmo a avisarem que não se fuma dentro do autocarro nem no quarto do banho. Aquele alarme começou a tocar e tudo mais, teve lá uma confusãozinha. Mas isso é só para mostrar que eles têm segurança, eles têm qualidade. É mentira, não dão comida, então tens que comprar mesmo os teus próprios snacks, mas eles param sempre. Acho que de 2 em 2 horas eles estavam parados, de 2 em 2 horas paravam numa garagem e você pegavas e compravas. O bom também de parar numa garagem é que se tu tens os rands namibianos e não tens sul-africano, tu vais lá, compras, como eles já sabem que estás a entrar no território sul-africano, eles te dão troco em randes sul-africanos. Se não te darem, tu também podes pedir, tipo, olha, tens um troquinho assim já em randes sul-africanos, e eles ficam tipo, tá bom, se tem. Eu fui bem sortuda, a dona, veio um senhor, né, pediu, eles disseram que ela já, não tenho, não sei o que, mas quando eu fui lá, eu disse, eu vou precisar de randes, tens assim? Ela disse, tenho sim, ela me deu uns 50 randes já. Me senti tão sortuda, gente, vida de ser bonita. Brincadeira. Esta foi a minha experiência, não sei se foi detalhada, se não foi detalhada. Se querem que eu dê mais detalhes, tipo, o que eu vivi, a experience, a pessoa que sentou ao pé de mim, foi uma pessoa bem boa. Só não gostei que ela me disse que já teve Covid 4 vezes. Eu fiquei tipo, como é que você tem Covid 4 vezes? E ainda por cima, ela tá falando isso, ela tem um Covid, tá me contando a história dela. E tá tossindo. Eu fiquei tipo, meu pai amado, nem tirei a máscara. A viagem toda, de Angola para Namíbia já estava difícil para tirar a máscara. Agora senti mais ao pé de alguém que me disse que já apanhou Covid 4 vezes. Eu disse, é agora. Então, por causa do Covid, honestamente foi a parte chata de ficar com a máscara toda hora. Se bem que não estavam a obrigar, mas eles aconselharam a manter a máscara. Mesmo na hora de comer, eles disseram, tira, morde, engole, põe a máscara. E nem todos cumpriram, mas eu não sou todos, eu sou eu, então eu cumpri. Documentos necessários para essa viagem são o certificado de vacina, o vosso cartão de vacina, o vosso cartão de febre amarela, aquele cartão amarelinho, vou meter uma fotografia aqui, o vosso passaporte e that's all, é tudo. Certificado de vacina, de Covid, certificado de febre amarela, o vosso cartão de febre amarela e o vosso passaporte. Só esses 3 documentos é que me foram pedidos e o resto eles te dão lá um papel para você fill in e não sei mais quanto. O resto não é
contigo. O resto está nas mãos deles, eles te dão e tu preenches os formulários. Yeah. E cédula às vezes, a minha, eles já até me pediram, mas só mesmo por precaução, leva a tua cédula. Just in case, no caso deles te complicarem por causa da falta de algum documento ou uma coisa assim do gênero. Eu vou vos mostrar um pouquinho da minha vista, calma. Aqui é a minha vista. Prontos. Espero que gostaram desse vídeo. Eu não queria fazer mais na minha parede cinzenta. Queria vos dar uma vista bonita, uma luz maravilhosa do sol. Então, se gostaram desse vídeo, deixem um like, subscrevam. É isso, gente. Tenham uma boa semana e vos vejo na sexta-feira. Tchau, tchau.